Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Seja muito bem-vindo na nossa sala nesta manhã, nesta segunda-feira. Nós fomos agraciados por Deus com o privilégio de podermos estudar um pouco mais para compreendermos, né? E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a compreendermos à luz da sua palavra, a sua verdade. Então você é muito bem-vindo. Você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo na nossa sala da esperança. Todos os dias nós estamos aqui juntinhos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, da mensagem que Deus quer passar para nós. O desejo de Deus é que você tenha conhecimento, que você aprenda mais sobre o caráter, sobre o amor, sobre a graça de Cristo Jesus, para que você não seja enganado, não seja derrotado, né, pela astúcia do inimigo. Essa é a vontade de Deus, que você cada dia possa compreender mais a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Quero orar com você neste momento. Vamos pedir a bênção de Deus para um estudo da nossa lição. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, porque nesta manhã temos o privilégio de podermos estudar um pouco mais da Tua Palavra. E é uma mensagem muito importante, Senhor, porque nestes últimos dias o inimigo ele tem associado todas as suas forças para trazer o máximo de engano no contexto da imortalidade da alma. Nós precisamos entender muito essa mensagem, por isso pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje vem falando que nós temos como base, por exemplo, tá? O capítulo 18 de Ezequiel, versos 4 e 20, também Mateus capítulo 10, 28. Nós temos aqui uma mensagem muito importante que nós precisamos aprender hoje. Portanto, meu convite a você é que você permaneça, né, até o final do estudo da nossa lição, para que nós possamos realmente, queridos, entender a mensagem que Deus tem para nós. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. E aqui nós já vimos aqui uma total contradição, né, com a filosofia ou teologia que são defendidas por muitas entidades religiosas, até mesmo dentro do cristianismo, de que a alma é imortal. Mas aqui no capítulo 18, verso 4 e verso 20, o texto sagrado diz assim: a alma que pecar, essa morrerá, tanto do filho como do pai. O filho não leva a culpa do pai, e nem tampouco o pai a culpa do filho. Tá? Mas o filho que peca, o pai que peca, ambos morrem pela consequência do seu pecado. Você entendeu? A alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou morrer pela culpa de uma outra pessoa, e nem uma outra pessoa vai morrer pela minha culpa. Mas eu vou sofrer as consequências da morte por causa do meu pecado, porque eu sou um pecador. E diz o texto sagrado na Bíblia, o apóstolo São Paulo diz que todos nós pecamos. Então todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador, né? A criança, quando ela nasce, ela já nasce uma pecadora, embora ela não tenha pecado por culpa, mas ela tem uma tendência, ela tem uma natureza pecaminosa. Por isso ela é uma pecadora. Você consegue entender isto? Pois é. Por isso o texto sagrado diz: a alma que pecar, essa morrerá. Tá?
Então, queridos, a vida humana neste mundo pecaminoso é frágil e transitória. Isaías 40 diz isso para nós. Tá? A nossa vida depois do pecado, ela se tornou frágil. Todos nós temos essa fragilidade e somos transitórios. A Bíblia chega a dizer que a nossa vida é como, por exemplo, uma névoa que logo pela manhã, né, você sente e vê, mas assim que o sol nasce, né, o sol aquece, então ela desaparece. E a nossa vida aqui nessa terra é tão curta, é tão pequena, que a Bíblia faz essa comparação como se fosse uma névoa, tá? Como uma fumaça, como um vapor, né? Amados, agora nós temos outros pontos aqui para nós podermos ter uma reflexão que é muito importante. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, por exemplo, o capítulo 10, verso 28 do livro de Mateus. Eu leio aqui na minha Bíblia que diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Como é que você pode entender esse texto pronunciado pelo próprio Jesus? Nós temos ou não temos uma alma, que essa alma ela é presa pelo corpo? Queridos, por isso que nós precisamos entender muito bem, orar a Deus, pedir a Deus compreensão, pedir a Deus a luz do Espírito Santo para podermos entender, para podermos compreender, tá? Antes de eu entrar nesse contexto, eu queria conversar com você um pouquinho sobre outros textos. Por exemplo, queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 5, deixa eu só confirmar aqui se é o capítulo, realmente é o capítulo 5. Aliás, Gênesis 46, verso 27, ali tem um texto escrito que quando Jacó desceu, né, de Canaã para o Egito, diz ali que ele desceu com a sua família, que tinha 70 almas. Como é que você pode entender isto? Será que foi 70 almas que se desligou de o corpo e desceu junto com Jacó para o Egito? É óbvio que não, queridos. Nós lemos na nossa lição de ontem que nós fomos criados por Deus, moldados de barro. Deus nos moldou, tá? E depois ele soprou na narina do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Ele não adquiriu uma alma, ele passou a ser uma alma vivente. Tá? Portanto, uma alma é uma pessoa viva. Isso é uma alma. Adão passou a ser uma alma vivente. Antes de Deus soprar no seu nariz, ele era apenas uma moldura de barro. Não era mais nada do que isso. Mas a ligação, tá, do barro que Deus havia moldado com a sua própria mão, que ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e Deus então associou sobre aquela moldura de barro o sopro da sua boca, ele passou a ser uma alma vivente. Ele não adquiriu, não chegou uma alma, não veio uma alma e entrou dentro dele, e ela ficou ali presa, escravizada por um corpo. Se você entende isso, pois é. Por isso, queridos, 70 almas que desceu com Jacó para o Egito, eram 70 pessoas, eram os seus filhos, eram os seus netos, eram os seus bisnetos, eram primos, sabe, eram pessoas vivas que desceu com ele.
Não era 70 almas penadas ou desencarnadas, como muitos dizem por aí. Não. Era 70 pessoas. Pessoas vivas. Pessoas que andavam. Pessoas que pensavam. Pessoas que tinham um raciocínio lógico. Então, isso é uma alma vivente. Uma pessoa viva. Tá? Outro ponto importante, queridos, que eu leio com vocês, por exemplo, tá? Gênesis capítulo 5, verso 24, a palavra de Deus diz ali, queridos, você pode ler na sua Bíblia, que Enoque andou com Deus por 300 anos. Esse andar com Deus era um vínculo que Enoque tinha com Deus, sabe? Enoque era amigo de Deus, Enoque trabalhava, Enoque passeava, Enoque tinha uma família, Enoque, enfim, era um homem como qualquer um de nós, só que ele tinha uma comunhão íntima muito próxima de Deus, sabe? Que ele orava, conversava com Deus, estudava a palavra de Deus. Enoque andava com Deus, por isso ele andou 300 anos com Deus. E depois, queridos, a palavra de Deus diz ali que Deus a tomou. Enoque foi levado para o céu, diz o texto, tá? Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus conduziu, levou Enoque para o céu. A Bíblia ali não diz, queridos, que Deus matou Enoque, tirou uma alma de dentro dele e levou para o céu. Não. Deus levou um Enoque vivo, carne e osso. Um homem que tinha, uma vida. Um homem que tinha o sopro de Deus sobre ele. Um homem como nós, qualquer um de nós. Foi desta maneira que Deus o tomou e Deus conduziu, levou Enoque para o céu. Tá? Um ser vivo. Não uma alma que foi desligada do corpo, que Deus chegou, tirou a alma dele, levou para o céu e deixou o corpo lá. Diz aqui o texto muito bem claro que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se Deus tivesse tirado uma alma do corpo dele e levado para o céu, é óbvio que alguém tinha achado o corpo dele lá. Mas não, diz aqui que ele não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Outro texto importante também, queridos, está lá em 2 Reis, no capítulo 2, verso 11. O texto diz que Eliseu estava andando com Elias, depois de atravessar o rio Jordão, e naquela conversa que eles estavam conversando, de repente, tá, uma carruagem de fogo o tomou Elias, separou Elias de Eliseu, tomou Elias, e Elias foi embora para o céu naquela carruagem de fogo. Você pode ler na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. O texto não diz que Deus tirou uma alma de Elias e deixou um corpo ali, tá? E levou a sua alma. Não. Eliseu é prova disso, que ele viu Elias subindo, carne e osso, um homem vivo, foi levado para o céu. Tá? Bom, agora eu quero entrar no contexto do capítulo 10 de Mateus, no verso 28. Não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos, aqui é uma base para muitos que defendem a imortalidade da alma. Está vendo como tem uma alma separada? Pode matar o corpo, mas a alma não morre? Exatamente. Se você ler direitinho, você vai perceber exatamente, queridos, que não é isso. Tá? Esse contexto aqui, essa explicação, queridos, que Jesus está dando, é que realmente uma alma
é uma pessoa viva. E Jesus queria explicar aqui para os seus discípulos que logo mais eles estariam sendo perseguidos, presos, alguns seriam mortos, tá? Jesus diz para eles não temer, não se preocupar, porque esses homens maldosos, eles podem definhar a nossa carne, o nosso corpo, tá? Mas, queridos, a lembrança de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, tá? Mesmo que ela esteja morta, ela sempre vai existir. Você, por exemplo, que já perdeu um ente querido, você sempre tem na sua mente a lembrança desta pessoa. Ou seja, o ser humano não tem condição de desaparecer definitivamente com uma pessoa, tá? Matando ela, que ela fica no esquecimento. Era isso que Jesus queria explicar, deixar claro para os seus discípulos, para mim e para você. Tá? Mas Jesus diz, teme antes a Deus. Queridos, quando Cristo voltar, aqueles que não fez um concerto com Jesus, a palavra de Deus diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão consumidos, serão esquecidos para toda a eternidade. Aqui essa consequência, tá, do fogo, simbolizada aqui por Jesus, fogo do inferno. Não existe um inferno que tem um fogo que está lá queimando alguém, não. Mas Jesus, quando ele cita aqui fogo do inferno, ele está falando de uma consequência definitiva, tá? Que extermina para sempre, que não fica nem raiz nem ramo, sabe? Que fica para toda a eternidade no esquecimento. Ou seja, essa pessoa deixou de existir totalmente. Seria isso que Jesus queria explicar, tá? Uma pessoa completamente, tá, viva, que ela será julgada pelos atos cometidos. Nunca houve um arrependimento, nunca houve um desejo de consertar a sua vida com Deus, e então, infelizmente, por causa do pecado, que serão exterminados, queimados, e essa pessoa ligado com o pecado, não quis fazer um concerto com Cristo, aceitando o seu sacrifício, será lançada no lago de fogo e enxofre e será para sempre. Tá? Essa é a consequência. Será para sempre destruída. Isso chama morte eterna. Seria isso que Jesus queria que os seus discípulos, que eu e você entendesse. Tá? E não uma alma que o ser humano não pode matar. Tá? Um bandido pode fazer um assalto e cometer um latrocínio, né? Ele pode roubar e matar, mas, queridos, a fisionomia desta pessoa, o retrato desta pessoa sempre vai existir na sua mente, sempre vai existir na minha mente. Tá? O homem não tem condição de desaparecer definitivamente com uma pessoa nesse contexto, ainda que ela esteja morta, mas para mim, que sou um familiar, para você que é um familiar, né, parece que sempre ela está presente. É nesse contexto, queridos, mas a consequência da morte eterna, no final de tudo, quando for condenado para ser exterminado definitivo, sabe? Aí sim não haverá mais lembrança, nunca mais, porque desaparecerá para toda a eternidade. Essa seria a consequência que Jesus estava dizendo. Teme aquele que pode destruir, aquele que pode queimar no lago de fogo, no lago de fogo de enxofre, para todo sempre, para toda a eternidade. Então, queridos, você não tem uma alma, você é uma alma viva, uma pessoa viva, que foi moldado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e recebeu de Deus o sopro, tá? Que é o fôlego de vida que faz com que você seja uma alma vivente. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique com Deus
e que o Espírito de Deus esteja te iluminando cada dia. Até logo.